Capítulo 2759. Segredo do aprendizado. Parte 1. Tem certeza de que quer fazer isso sozinho? Farg perguntou surpreso. Você tem muitos aliados e, graças à paz recente, o reino tem muitas tropas disponíveis que podem se juntar a você para invadir as cortes dos mortos-vivos. Obrigado pela oferta, mas não é como se eu quisesse. Preciso fazer isso sozinho. Lid respondeu. Tenho que verificar meus novos poderes, testar meu equipamento e, acima de tudo, quero dar uma lição aos meus inimigos. Como Lei Gain disse, devo enviar uma mensagem a todos aqueles que podem pensar que este é um bom momento para se vingar de mim. Uma mensagem tão alta e sangrenta que quem quer que seja o próximo na fila pensará duas vezes antes de fazer sua jogada. Para conseguir isso, eu devo ser aquele que escreve a mensagem. Eu quero que eles tenham medo de mim, para saber o que eu posso fazer. Não o reino. Deserto de sangue, o palácio de Salark, ao mesmo tempo. Era dia no deserto e a Overlord estava completamente absorvida pela montanha de papelada que continuava chegando dos quatro cantos de seu domínio. Lidar sozinha com a maior parte da burocracia do maior dos três grandes países era uma tarefa impossível para um humano, mas apenas longa e chata para um guardião. Juro pelo meu nino que vou fazer uma torre de Menadion com meu próprio toque. Ela pensou a Soluspedia seria suficiente para reduzir o tempo que preciso para lidar com isso para 1/10, e isso sem contar todas as coisas que Ripa escondeu de mim. Se ao menos a torre já estivesse restaurada, Tiris, Legain e eu já poderíamos trabalhar nisso, mas como ainda faltam muitos andares, muitas peças do núcleo da torre estão faltando. Usar as plantas antigas em posse de Legain seria perda de tempo. Agora que Lita alcançou o núcleo violeta brilhante, é apenas uma questão de tempo até que Solos também, sua linha de pensamento e fluxo de tinta foram interrompidos quando ela percebeu um leve puxão em sua consciência. Não era seu amuleto de comunicação, Elisia, nenhum de seus companheiros guardiões de Garlen. Era algo muito mais fraco que veio de muito longe. Fenagar, se você tem um desejo de morte, é só ligar para Tiris. Tenho certeza de que ela adoraria terminar o que começou há alguns anos. Ela disse sem nem mesmo levantar os olhos da pilha de papel enquanto manipulava a tinta com magia de água. Inúmeros documentos foram redigidos, outros alterados, e todos eles foram assinados com caligrafia elegante, seguidos do selo místico de Salark. Muito engraçado. O Leviatã respondeu. Além disso, se eu realmente tivesse um desejo de morte, eu apenas seguiria Zagran por aí para lutar contra aquelas malditas cidades amaldiçoadas. Ah, se eu ao menos lembrasse onde coloquei minhas anotações sobre aquelas engenhocas irritantes. O que você quer, então? Estou ocupada. O Overlord o interrompeu, já cansada das divagações de Legain e sem vontade de engolir as de alguém de quem ela não gostava. Nada. Só preciso que você abra o portal do seu lado. Fenagar disse. Está na hora. Já. Salark chegou interiormente enquanto revisava sua agenda e decidia o que sacrificaria em nome do dever. Sim. Terminei minha parte e podemos usar mais um guardião completo. Scarlet aprendeu com Legain como controlar as vozes e seu vínculo com Mogar. Com Zagran como lutar e se mover como um guardião. Rogara ensinou como explorar e dominar suas habilidades de linhagem, enquanto eu cuidei de descobrir com Scarlet como aplicá-las aos seus sentidos místicos para promover sua pesquisa mágica. Ela precisa da sua orientação para aprender a forjar como um guardião e a matar como um guardião. Por favor, seja rápida. Depois que o primeiro lote de reforços de Garlen chegou, as coisas em Gera estão indo melhor, mas ainda é uma porcaria. Scarlet não parece ser o tipo de guardião ligada a um território específico e ter uma quarta guardiã aumentaria drasticamente nossas chances de sucesso. Você está me ouvindo? Não. Salark respondeu, percebendo que estava em apuros. Se ela cuidasse de Scarlet, ou ela teria que abandonar o deserto, ou ela teria que abrir mão de muito do seu tempo livre com Chargein e Elisia. Inútil dizer, ela não estava disposta a fazer nada disso. Mande-a aqui. Nós vamos pensar em algo.
Um aceno da mão do Overlord fez o espaço em Giera se sobrepor aos seus aposentos privados no deserto, permitindo que a Sekhmet chegasse ao seu destino em um único passo. Vamos começar com o básico. Como devo chamá-la? Scarlet estava em sua forma humana, a de uma mulher loira na faixa dos 30 anos, usando um pince-nez com aro dourado. Ela havia confiado os verdadeiros olhos de Menadion a Kala, mas depois de usá-los por mais de um século, ela se sentia nua sem eles. Ela sempre carregava uma réplica perfeita, porém impotente, com ela. Legain e Zagran estavam bem em se tratarem pelo primeiro nome, enquanto Rogar era um idiota e exigia que eu o chamasse de mestre. Fenagar, em vez disso, não se importava muito com títulos, já que ele falava a maior parte do tempo e eu não conseguia falar nada. Salah-Arc levantou os olhos da pilha de papéis, olhando para a Sekhmet com visão da alma, e a outra guardiã não tentou impedi-la, apesar da sensação de formigamento que o olhar da Fênix lhe causou. O Overlord podia ver que mesmo depois de se tornar uma guardiã e, por sua vez, uma Comugar, Scarlet ainda carregava parte do antigo ressentimento em relação a Salah-Arc por esconder e proteger Ilum-Balcor, o deus da morte, da fúria de Scarlet. Sob a visão da alma, a Sekhmet estava em sua verdadeira forma, a de um titã com uma altura na cernelha de 45 metros, maior do que qualquer besta divina de núcleo branco, mas ainda longe do poder de um guardião completo. A Sekhmet na visão estava em posição de batalha, suas patas traseiras arranhando o chão e comprimidas como molas, prontas para atacar a qualquer momento. Suas patas dianteiras terminavam com longas garras que arranhavam o chão em agressão e sua boca aberta estava cheia de raios místicos. Isso é com você. Salah-Arc respondeu com um grunhido. Não me importa como você me chama, contanto que me respeite. Lembre-se disso, se eu for lhe ensinar alguma coisa, você deve me considerar seu melhor e receber meu conhecimento sem questionar a mim ou meus métodos a cada passo do caminho. Haverá um tempo para dúvidas e perguntas, mas somente quando uma lição específica terminar. Qualquer coisa que você disser depois que eu terminar de explicar significa que você está tentando entender completamente o que eu lhe ensinei e talvez até mesmo expandindo mais com seu próprio talento. Qualquer coisa que você diga enquanto ainda não tem ideia do que estamos falando significa apenas que você não confia em mim e que está desafiando minha autoridade. Então, pense cuidadosamente antes de decidir como me chamar. Eu não sou Legain, que tem paciência para pegar vocês pela mão e esperar vocês pararem de fazer birra. Capítulo 2760. Segredo do aprendizado, parte 2. Ele é tão bom que é a razão pela qual você foi até ele primeiro. Eu também não sou como aqueles mortos-vivos de Giera. Não tenho todo o tempo livre do mundo nem preciso de um assistente. Sou a Overlord do Deserto de Sangue, a Lorde da Guerra, uma mãe e uma avó. No momento em que você desperdiçar meu precioso tempo, eu vou te abandonar como um mau hábito. Este aprendizado será breve se você ficar quieto e ouvir, ou pode ser muito longo se a única maneira que você tem de aprender for pela observação. Sua escolha. Eu não me importo com sua missão ou com o que acontece em Giera. Não até que o deserto se junte ao esforço de colonização e Giera se torne meu negócio também. Scarlet emitiu um rosnado baixo em aborrecimento, mas não disse nada. Ela respirou fundo algumas vezes para se acalmar enquanto ponderava as palavras da Fênix. A Sekhmet ainda podia sentir a raiva e a frustração por desistir de sua vingança queimando dentro dela. Ela podia sentir um leve rancor por Salah-Arc enquanto olhava para o guardião. Eu entendo, mestre. Scarlet colocou a mão direita sobre o coração e fez uma reverência profunda a Salah-Arc, de acordo com a tradição desperta sobre estabelecer uma relação mestre-discípulo. Qual é minha primeira lição? Deixando o passado para trás. Siga-me. A mãe de todas as Fênix largou a tinta e os papéis, teletransportando-os para a tribo Pluma Esquecida. A porta dimensional os levou ao laboratório de Ilum-Balcor, o mago sangrento do deserto, e uma das penas de Salah-Arc. Ele estava sentado de pernas cruzadas, deixando as energias elementais místicas fluírem através dele com tanto vigor que ele estava levitando.
Não havia nenhuma magia flutuante ativa, era só que sua aura tinha se tornado densa o suficiente para pressionar contra o chão e levantá-lo no processo. Balcor tinha 6 esferas, cada uma de um elemento diferente, orbitando ao redor dele. Com cada respiração, ele transformava um elemento em sua contraparte, trocando luz por escuridão, ar por terra, água por fogo e vice-versa. No entanto, enquanto os elementos luz e escuridão fluíam um para o outro perfeitamente, os outros tropeçavam e falhavam com frequência. Quando o tropeço acontecesse, a maior parte da energia seria perdida e apenas uma parte de um elemento seria realmente convertida. Quando o processo falhasse, em vez disso, a esfera inteira implodiria e desapareceria. O que diabos é isso? Scarlet disse espantada antes de notar o olhar furioso de Salahad que acrescentar: mestre. Magia do vazio. O Overlord explicou. O novo ramo das artes místicas inventado pelo Mago Supremo do Reino Grifon. Quem fez o que agora? O que é um Mago Supremo? Quanto mais ela ouvia, menos Scarlet entendia. Ele criou a magia do vazio. Salahad sorriu com orgulho. O reino o tornou um magus do vazio por isso e então, como ele também os ajudou contra Trude e desenvolveu coisas como os trens e os tablets, os reais criaram o título de Mago Supremo para ele. O guardião conjurou hologramas de cada uma das invenções de Lith, fazendo com que Scarlet ficasse de queixo caído no chão e começasse a cavar. Você está me dizendo que a anomalia criou tudo isso, deu ao reino e então eles compartilharam com você? Eu queria. Salahad suspirou. Lith desenvolveu a magia do vazio enquanto estava no deserto, então ele me deu muitas demonstrações. Eu aprendi simplesmente observando e então mostrei essas mesmas coisas para Ilium e ele está atualmente trabalhando para dominá-la. E ele chegou até aqui sem uma palavra de explicação. Scarlet já havia aprendido a inverter a luz e a escuridão há muito tempo, mas mesmo depois de observar Balcor trabalhando por um tempo, ela falhou em usar magia do vazio nos outros elementos. Sim. Salahad assentiu. Quanto a trens e tablets, ele também não podia compartilhá-los. Felizmente, espionagem política é uma coisa. Mais cedo ou mais tarde, vou torná-los meus. Ilium. A voz alta tirou um mago de sangue de seu trance e só então ele percebeu a presença de intrusos. Seu primeiro instinto foi atacá-los com as matrizes de seu laboratório, mas no momento em que reconheceu Salahad, sua atitude passou de furiosa para mansa. Sim, mestre? Ele fez uma reverência profunda a Salahad, enquanto também usava magia espiritual para pegar uma toalha e enxugar o suor que o encharcava. Esta é Scarlet, a Sekhmet, antigamente conhecida como Scarlet, a Escorpião. Balcor assentiu, sem dar sinal de reconhecer a aparência de Scarlet ou seu nome, o que a irritou profundamente. Não acredito que passei anos odiando um cara que nem sabe quem eu sou. Ela pensou, sentindo seu antigo rancor ressurgindo. Ela se tornou uma guardiã recentemente e veio até mim em busca de orientação. Já que ela é verde como grama e eu tenho coisas melhores para fazer, você cuidará dela no meu lugar. O quê? Balcor e Scarlet falaram em uníssono, mas seus sentimentos estavam em extremos opostos do espectro emocional. O mago do sangue se sentiu honrado, mas também era humilde o suficiente para duvidar que alguém tão jovem e relativamente fraco como ele pudesse ensinar algo a uma existência poderosa como um guardião. Scarlet, em vez disso, sentiu-se insultada. Balcor estava mal na casa dos 40 e poucos anos, com uma força vital aleijada, e ele nem seria um falso desperto se não fosse por Salahad, enquanto Sekhmet era uma autodesperta com mais de 300 anos que havia completado seu caminho para guardiã. É como pedir a uma criança para ensinar um professor da academia. Scarlet pensou, seus olhos cheios de mana e indignação. Eu entenderia se Salahad delegasse seu dever a Silverwing ou Baba Yaga. Eles são mais velhos e mais sábios do que eu. Há inúmeras coisas que posso aprender com eles, incluindo o segredo do núcleo branco. O que um assassino sanguinário como Balcor pode me ensinar? Salahad exige respeito, mas seu primeiro ato como minha mentora é me humilhar. Você me ouviu. O Overlord assentiu. Ensine a ela tudo o que você sabe sobre magia do vazio sem esconder nada.
Além disso, sempre que você praticar magia da criação, quero que você permita que ela assista, mas você não deve dizer uma única palavra. Sim, mestre. Balcor respirou fundo o revigoramento para recuperar sua força e então usou uma mistura de água e magia das trevas para se purificar. Eu pensei que ele fosse um dos seus falsos despertos. Scarlet ficou pasma ao ver uma pena usando uma técnica de respiração. Além disso, você realmente ensinou a ele magia da criação. Existem apenas 2 pessoas em Mogar capazes de fazer isso. 5. Salah-Ark corrigiu o Sekhmet. Balcor, Lit e Solos estão longe de dominar a magia da criação, mas ainda podem usá-la. Estou confiante de que, com o tempo, eles a tornarão sua. Como você pôde ensinar uma arte tão nobre e rara para assassinos em massa e ainda assim não compartilhá-la com seus companheiros guardiões? Scarlet olhou para o Overlord com os olhos arregalados, sentindo como se Mogar tivesse virado de cabeça para baixo. Eu não os ensinei. Eu os mostrei, assim como Balcor fará por você. Salah-Ark respondeu. Quanto à sua pergunta, estou confiando a primeira parte da sua educação a Ilium porque você claramente não entende o que significa ser um guardião. Devemos ser mais do que deuses pomposos que olham o mundo de cima. Continua no próximo vídeo.